Declaro aberto o trabalho da 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 4º período legislativo, 38ª Legislatura. Passo a palavra para o primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Conforme nosso regimento interno e a solicitação do vereador Gessiel, coloco essa solicitação do vereador Gessiel Franco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a solicitação verbal do vereador Gessiel para não leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores concordam, permaneçam estão, demais vereadores se manifestem. Aprovada a ata com a totalidade de votos dos senhores vereadores. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura de correspondência e expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal do Observatório Social, sejam todos bem-vindos. Também quem nos acompanha pelas redes sociais nesta terça-feira. Faço agora a leitura das correspondências. Recebemos aqui para substituição do artigo, o projeto que fez a leitura ontem, o projeto de lei de iniciativa do Executivo, número 61 de 2022, que dispõe sobre a criação da gratificação de urgência e emergência para os servidores de saúde atuantes no pronto atendimento municipal da Prefeitura de São Mateus do Sul, que especifica e dá outras providências, modificado o artigo 4º, o qual ficou: a gratificação criada por essa lei não se incorpora aos vencimentos do servidor e aos proventos de aposentadoria e, em hipótese alguma, terão caráter cumulativo. O projeto já foi despachado no e-mail dos vereadores, está sendo avaliado pelo jurídico e também pelas comissões. Faço a leitura agora do projeto de lei complementar do Legislativo número 5 de 2022, altera o artigo 12 da Lei Complementar número 90 de 2020. Artigo 1º, altera o caput do artigo 12 da Lei Complementar número 90, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. Os lotes terão área etestada mínima constantes no quadro 1 da Lei Complementar que regulamenta o zoneamento e uso de ocupação do solo urbano rural no município. Artigo 2º. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 12 da Lei Complementar número 90 de 2022 com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Quando o loteamento se destinar à urbanização específica para conjuntos habitacionais de interesse social executados por órgão público, admitir-se-á, nestes casos, os limites do inciso 2º do artigo 4º da Lei Federal, número 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Artigo 3º. Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei Complementar número 90 de 2022. O projeto de lei complementar de autoria do vereador Omar, vereador Enéas, vereador Irineu, vereador Jacques também será despachado e vai ser discutido. Faço agora a leitura do projeto de lei legislativo número 30 de 2022, que institui a política aos direitos da pessoa com câncer no município de São Mateus do Sul. Artigo 1º. Fica instituída a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer no âmbito do município, que visa assegurar e promover em condições de igualdade o acesso ao tratamento adequado e o exercício dos direitos e da liberdade fundamental da pessoa com câncer, visando garantir o respeito à dignidade, à cidadania e à sua inclusão social. Artigo 2º. São princípios dessa lei: respeito à dignidade da pessoa humana, à igualdade, não discriminação e autonomia individual, acesso universal ao tratamento adequado, diagnóstico precoce, estímulo à prevenção, informação clara e confiável sobre a doença e seu tratamento, transparência das informações dos órgãos e entidades em seus processos, prazos e fluxos, oferecimento de tratamento sistêmico referenciado em acordo com diretrizes pré-estabelecidas por órgãos competentes, fomento à formação e à especialização dos profissionais envolvidos, estímulo à conscientização, educação e apoio familiar, ampliação da rede de atendimento à sua infraestrutura, sustentabilidade dos tratamentos, humanização da atenção ao paciente e sua família,
São objetivos dessa lei, artigo 3º, garantir e viabilizar o pleno exercício dos direitos sociais da pessoa com câncer, promover mecanismos adequados para o diagnóstico precoce da doença, garantir o tratamento mais adequado, atual e menos nocivo ao paciente, fomentar a comunicação, a publicidade e a conscientização sobre a doença, sua prevenção e seus tratamentos. Fomentar a criação e o fortalecimento de políticas públicas de prevenção e combate ao câncer. Promover a articulação entre órgãos e entidades sobre tecnologias, conhecimentos, métodos e práticas na prevenção e no tratamento da doença. Promover a formação, a qualificação e a especialização dos recursos humanos envolvidos no processo de prevenção. Viabilizar métodos e sistemas para aferição qualidade do número de pessoas. Combater a desinformação e o preconceito. Reduzir a incidência da doença por meio de ações de prevenção, reduzir a mortalidade e a incapacidade causada pela doença. Artigo 4º, são direitos fundamentais do paciente com câncer. Obtenção do diagnóstico precoce nos casos em que a principal hipótese seja a de câncer. Caso em que os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. Acesso a tratamento universal equânime, adequado e menos nocivo no prazo máximo de 30 dias a contar do diagnóstico. Acesso a informações transparentes e objetiva relativa à doença e ao seu tratamento. Assistência social e jurídica. Prioridade. Proteção do seu bem-estar pessoal, social e econômico. Presença de acompanhante. Parágrafo 1º. Para efeitos de aplicação desta lei, considera-se pacientes qualquer pessoa sujeita a tratamento ou cuidado médico relativos ao câncer, ainda que em fase de suspeição. Parágrafo 2º. Entende-se por direito à prioridade previsto no inciso 5º deste artigo o atendimento prestado à pessoa com câncer clinicamente ativo, antes de qualquer outro, respeitadas e conciliadas normas que garantem o mesmo direito aos idosos, às gestantes e às pessoas com deficiência compreendida ainda. Assistência imediata, respeitada a procedência dos casos mais graves e outras prioridades legais. Artigo 5º. É dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, assistência social e jurídica. Artigo 6º. Nenhuma pessoa com câncer será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação ou violência, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Artigo 7º. O município deverá desenvolver políticas públicas de saúde específicas voltadas à pessoa com câncer, que inclui dentre de outras medidas. Artigo 8º. O atendimento prestado às crianças e adolescentes com câncer ou em suspeição deverá ser especial em todas as fases, devendo ser garantido o tratamento universal e integral, priorizando a prevenção e o diagnóstico precoce. Artigo 9º. O município deverá formular políticas direcionadas à pessoa com câncer que esteja em situação de vulnerabilidade social, de forma a facilitar o andamento dos procedimentos de diagnóstico e de tratamento. Artigo 10º. O direito à saúde da pessoa com câncer será assegurado mediante a efetivação de políticas sociais públicas, de modo a garantir seu bem-estar físico, psíquico, emocional e social no sentido da prevenção ou recuperação de sua saúde. Artigo 11º. É obrigatório atendimento integral à saúde da pessoa com câncer por intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS, e demais unidades públicas. Artigo 12º. Os efeitos e garantias previstas nessa lei não excluem os já resguardados em outras legislações. O projeto de lei número 30 de 2022 é da autoria do vereador Parafuso, vereador Irineu, vereador Omar e Enéas. Será despachado para as comissões e após aí o parecer jurídico voltará para a discussão e votação. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Gessiel. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 57 de 2022, iniciativa do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 58.620,80
através de anulação parcial de dotação orçamentária na fonte 003, apoio financeiro aos municípios. O projeto está em sua segunda discussão e votação. Projeto de Lei 057/2022 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 58.620,80 através da anulação parcial de dotação orçamentária fonte 003, apoio financeiro aos municípios. Iniciativa do Poder Executivo. Coloco esse projeto em segunda discussão. Coloco esse projeto em segunda votação. Vereadores concordam, permaneçam estão, demais vereadores se manifestem. Aprovado o projeto de lei 057/2022, segunda e última votação, com a totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos para a discussão e votação do projeto de lei número 58 de 2022, também iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 165.453,97, através de anulação parcial, fonte 000 Recursos Livres e 103, 5% Educação. Projeto de lei 58 está em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei 058/2022 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 165.453,97, através da anulação parcial da fonte 000 Recursos Livres e 103. Iniciativa do Poder Executivo. Coloco esse projeto em segunda discussão. Coloco esse projeto em segunda votação. Vereadores concordam, permaneçam estão, demais vereadores se manifestem. Aprovado o projeto de lei 058/2022 em segunda e última votação, com a totalidade de votos dos senhores vereadores presentes na sessão. Passamos ao projeto de lei legislativo número 34/2022. Institui a Semana Municipal de Incentivo à Leitura, a ser comemorada anualmente no mês de abril. Iniciativa do vereador Omar, vereador Irineu, vereador Parafuso e vereador Enéas. Projeto 34 está em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei legislativo 034/2022 institui a Semana Municipal o Incentivo à Leitura, a ser comemorado no mês de abril. Iniciativa do vereador Omar, Irineu, Parafuso e Enéas. Coloco seu projeto em segunda discussão. Coloco seu projeto em segunda votação. Vereadores concordam, permaneçam estão, demais vereadores se manifestem. Aprovado o projeto de lei legislativo 034/2022 dos vereadores já citados, em segunda e última votação, com a totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos aos requerimentos. Requerimento 79. Requer a prefeita municipal que seja encaminhada essa Casa de Leis através das secretarias competentes informações referente à manutenção da pavimentação asfáltica que está sendo realizada na Vila Americana. Fotos antes de iniciar a manutenção, fotos após a manutenção, nome da rua com ponto de referência dos trechos que receberam manutenção. Justificativa: é função dos vereadores a fiscalização, acompanhamento e a posterior avaliação dos serviços públicos com base em todos os princípios legais. No caso em questão, munícipes entraram em contato manifestando a sua contrariedade quanto à ordem de prioridades e à qualidade de manutenção realizada. Requerimento 79, da autoria do vereador Jorge, vereador Jacques, vereador Juliano. Requerimento 079/2022, vereador Manfroni e demais vereadores, coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam estão, demais vereadores se manifestem. Aprovado o requerimento 079/2022, vereador Manfroni, Jackson Machado e Juliano de Oliveira, com a totalidade de votos, senhores vereadores presentes na sessão. Justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado. Ontem não consegui responder, a gente tratou desse assunto até nas explicações pessoais, mas como eu já tinha feito uso da palavra, o vereador Jorge fez depois, alguns levantamentos, algumas críticas, e como é todo o direito dele, de qualquer vereador, levantar alguns questionamentos. Eu entrei em contato com o secretário hoje, porque é o bairro onde eu resido, onde eu moro, então, às vezes olhando, a gente acha que já terminou o serviço no bairro. Infelizmente, não terminou. Citei ontem a dificuldade que nós temos nas nossas licitações, por sempre se dar pelo menor preço. Infelizmente, as empresas que acabam ganhando não são principalmente as mais capacitadas tecnicamente, mas não é o que está acontecendo, não é o que o secretário decidiu, mas sim existe uma equipe técnica. E hoje, agradeço ao secretário por ter me respondido de imediatamente.
muitas pessoas passaram lá e falaram, mas não tinha necessidade de fazer recap, vereador, né? Tinha apenas algumas trincas. Mas nessas trincas, quando eles foi aberto lá para fazer o recap, verificou aí que realmente a Vila Americana é um exemplo de atraso de manutenção aí preventiva. Não estou falando da gestão anterior, mas de todas as gestões anteriores. Hoje, se você pegar as pavimentações mais antigas de São Mateus, não houve, nem sequer houve uma manutenção paliativa, né? Então existe toda uma análise técnica, repito, não é decisão apenas do secretário, existem engenheiros que fazem essas avaliações, apenas o munícipe olhando lá, mas aqui só tinha uma trinca. Quando abriu, verificou que não tinha base mais alguma, né? Não vou entrar no mérito da questão técnica, mas mais uma vez agradeço o secretário, ele se dispôs a vir aqui explicar o que está acontecendo na Vila Americana. Na Vila Bom Jesus não é diferente, a obra não terminou, né? Tem uma ata de recap que vai vir depois aí dessa estrutura que está sendo colocada lá, uma ata de lama asfáltica também, então vai ser avaliado uma questão técnica depois para poder ser definido o que vai ser melhor incluso. Mas, como repito, é direito do vereador pedir as informações e eu acho que tem toda a razão, tem que pedir mesmo. Mas como eu sou do bairro, acompanho diariamente os trabalhos, também achei que algumas situações não deveriam, na verdade não está acostumado, né, vereador, a olhar e falar, não, mas aqui não precisava, mas quem sou eu como vereador chegar e tomar uma decisão ou uma conclusão sem conversar com o engenheiro, né, o engenheiro que está disponível na Secretaria de Obra, qualquer um de nós pode chegar lá e perguntar por que foi tomada aquela decisão, né? Então, fica aqui o meu apoio a esse requerimento, as informações, para que a gente tenha melhores informações, se assim possível. Para mim está claro o que vai acontecer lá, e eu espero que isso se torne uma rotina, né, das futuras gestões do município, não deixar para fazer manutenção somente quando não tem mais o que fazer, né? Então, a Vila Americana é um exemplo clássico e que a gente possa tomar como exemplo para que nós não precisamos gastar horrores, não temos nem dinheiro, orçamento para refazer um asfalto inteiro na Vila Americana, e eu tenho certeza que no município, em outros bairros não será diferente. Então fica aqui meu apoio somente e minha explicação na questão que foi discutida ontem, vereador. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Justificativa de voto, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, servidores dessa casa, ao Observatório Social que nos acompanha, a população são-mateuense que nos acompanha através da página do Facebook. Eu acho que é importante a discussão, é importante a solicitação. Me manifestei ontem porque aproveitei, já que estávamos comentando sobre esse assunto, elaboramos o requerimento e hoje recebi algumas manifestações referentes a outras localidades também, então vou estar formulando esse requerimento. Quero acompanhar esse trabalho, quero verificar sim, deve ter assinado pelo fiscal de contrato toda a medição e também o acompanhamento para o pagamento. Eu acho que é essa a nossa obrigação e eu vou continuar fazendo isso, para que também possa até respeitar e zelar pelo recurso público que é investido e a eficiência para que esse recurso seja investido em toda a municipalidade, não apenas em uns determinados lugares, ou, como eu falei, outros que não tenham necessidade, como foi citado aqui no requerimento e também pela população que me procurou. Então, eu vou elaborar mais um requerimento de alguns outros trechos que precisamos sim verificar enquanto Câmara de Vereadores. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Enéas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Só complementando o que o vereador Gessiel falou, na verdade, esse projeto foi feito pelo Josafá, né? Não tem local que não precisa, talvez tenha faltado um pouco de comunicação lá na Vila Americana, mas não tem local que não precisa. Tem locais que existem rachaduras e que a prefeitura já está tratando, né? Só que são duas etapas de serviço. Tem essa primeira, que é a etapa só de substituição do CBQU, e tem a segunda etapa, né, que é aquele buraco mais profundo que tem que vir, não é mais bobcat, aí tem que vir com a retro, né, e substituir toda a base. E daí isso dá a impressão de que está se fazendo onde precisa, está se fazendo onde não precisa e fazendo onde precisa. Não é isso, né? Na verdade é uma segunda etapa que a empresa vai vir, né? A empresa explicou o porquê de estar trabalhando dessa forma. O CBQU, ele tem que vir em carga fechada de 150 graus,
né? Ele não vem meia carga, nem um terço de carga, e ela tem que ser toda aplicada na hora e num dia de sol. Então, se fizer o buraco e estiver chovendo no outro dia, não pode ser aplicado CBQU. Né? Então, a empresa prestou as informações aí, o GCL prestou para os demais vereadores, né? O Josafá também prestou as informações, né? E é isso que aconteceu. Talvez tenha faltado um pouco de informação, né? Talvez tenha pecado nisso, mas o pessoal da Americana saber que realmente está sendo feita uma manutenção preventiva, principalmente onde há rachaduras no asfalto. É o que tem acontecido na Vila Bom Jesus, lá na Vila Nova, está sendo colocado a manta, né, para que as rachaduras sejam tratadas, para que depois venha o CBQU em cima, na nova pavimentação. Não se fazia isso no passado, então tem muita gente que está estranhando, não é? Mas a manta vai para tratar a rachadura e depois em cima vai o novo recap de CBQU. Então, é só isso que eu queria salientar, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Juliano. Justificação de voto, senhor presidente. Com a Boa palavra, noite, primeiramente, a todos os vereadores. Aqui nos assiste pelas redes sociais. Aqui também, quem está presente aqui, né, Observatório Social. Aproveitando a oportunidade desse requerimento que foi, né, gerado aqui, sobre essa massa asfáltica que está sendo colocada, até o vereador Enéas comentou sobre isso. Eu estive presente na Vila Bom Jesus e realmente eu vi o trabalho que está sendo feito lá, né? E muitos munícipes me perguntaram se ia ficar naquela situação, né? Então, já aproveitar a oportunidade, né, dizer a todos que não vai ficar, vai ser feito só essa base, vamos dizer assim, e daí que vem a massa asfáltica em cima, né? Que é a manta, né? A primeira etapa. Certo? Só para deixar esclarecido, né, aos munícipes que me perguntaram também. Mas obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Passamos ao próximo requerimento. Mas, para ter mais um requerimento. Tenta, né? Requerimento número 80 de 2022 requer à prefeita municipal informações sobre o andamento das obras referente à indicação 132 de 2022, que sugeria a implantação de dreno para evitar o acúmulo de água da chuva na rua Davi Felipe Meira, no loteamento Santa Cruz. Conforme fiscalizado, parte do problema foi solucionada, entretanto ainda será necessário realizar a limpeza dos bueiros. Assim, gostaríamos de informações sobre o prazo de conclusão do serviço, a fim de comunicar aos moradores do loteamento Santa Cruz. Requerimento 80, de autoria do vereador Walter Pchivitoski. Requerimento 080/2022, vereador Walter Pchivitoski, coloca em discussão, coloca em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 080/2022 do vereador Walter com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicações, indicação 240. A ser encaminhada à prefeita sugerindo a manutenção de bueiros na rua José do Nascimento Teixeira, na Vila Nova. A indicação é do vereador Irineu Macuco, vereador Parafuso, vereador Omar e vereador Enéas. Indicação 240/2022, vereador Macuco e demais vereadores colocam em discussão. Coloca em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestem. Aprovada a indicação 240/2022, vereador Irineu Macuco, Parafuso, Omar Pichete e Enéas Melninski, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 241. A ser encaminhada à prefeita sugerindo implantar novamente a lombada nas proximidades da escola da Vila Verde, a fim de aumentar a segurança dos alunos e professores na localidade. Indicação 241, de autoria do vereador Macuco, Parafuso, Omar e Enéas. Indicação 241/2022, vereador Macuco e demais vereadores colocam em discussão. Colocam em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 241 de 2022 do vereador Irineu Macuco, Oswaldo Cotrich, Omar Pichete e Enéas Melninski. Indicação 242. A ser encaminhada à prefeita sugerindo a implantação de bueiro na comunidade Faxinal dos Elias, nas proximidades da propriedade do senhor Laércio Palinski. Indicação 242, de autoria do vereador Parafuso, vereador Irineu, Omar e Enéas. Indicação 242/2022, vereador Parafuso e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e que nos assistem, o servidor desta casa. Esse é um bueiro na estrada principal. Ele, se o secretário de obras puder fazer, né, passar para os
encarregados lá, eles estão trabalhando para lá, da equipe do Márcio, estão trabalhando para lá, para poder fazer esse bueiro lá, porque dia de chuva, ele chega a inundar ali, até para os carros trafegar, está muito ruim. Então, ele até deu ordem para sortar essa água, até pode ser para a propriedade dele mesmo. Então, se for possível, a comunidade lá também agradece. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Coloco a indicação 242 do vereador Parafuso em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado a indicação 242, vereador Parafuso, Irineu Macuco, Marpichete e Inés Mioniski, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 243, para que o Poder Executivo, dentro do planejamento da Secretaria responsável, possa fazer a instalação de um abrigo para alunos aguardarem o ônibus escolar na comunidade do Porto Ribeiro. O local fica a 400 metros à frente da Igreja Católica, junto à bifurcação que liga a Estrada da Chapada, estrada sentido Mandaçaia e sentido Lajeado via estrada secundária. Indicação 243, de autoria do vereador Walter Pchivitoski. Indicação 243, 2022, vereador Walter, coloca em discussão, coloca em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 243, 2022, vereador Walter, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 244, para que o Poder Executivo possa fazer a instalação de um abrigo para alunos aguardarem o ônibus escolar na comunidade Faxinal dos Elias, nas proximidades da casa do senhor Nilson Truchinski, Rosane Vichinevski. Para uma melhor referência, esse local fica sentido a cidade do Rio Azul. A indicação 244, da autoria do vereador Walter. Indicação 244, 2022, vereador Walter Pchivitoski, coloco em discussão, coloco em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 244, 2022, vereador Walter, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 245, seja oficiado a prefeito sugerindo trocar todas as lâmpadas queimadas da Praça do Iguaçu. Os moradores e frequentadores do parque estão preocupados com a falta de segurança gerada pela falta de iluminação pública. A indicação 245, da autoria do vereador Juliano, vereador Jorge, vereador Jackson Machado. Indicação 245, 2022, vereador Juliano. Demais vereadores colocam em discussão. Colocam em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 245, 2022, do vereador Juliano, Jorge Manfroni e Jackson Machado, com a totalidade de voto dos senhores vereadores. Grande expediente, liderança partidária. Explicação pessoal. Então, antes de passar a ordem do dia, quero agradecer a presença de todos os vereadores, agradecer a conversa que nós tivemos antes da sessão com parte da Prefeitura, que veio fazer um explicativo a pedido do jurídico da Câmara e ao nosso pedido, em relação ao projeto que está em tramitação dentro do Legislativo. Eu acho que esse tipo de conversa é necessária e eu acho que a Prefeitura tem de vir até a Câmara de Vereadores. É uma maneira até de valorizar o nosso trabalho e valorizar a importância que tem o Legislativo. Eu aqui, quando escutei a discussão em relação a esse serviço que está sendo feito na Vila Americana em Bom Jesus, eu pensei comigo aqui, um pensamento meu, se os senhores vereadores quiserem, a gente pode pedir através da comissão, não vir na reunião da Câmara formal, mas nós podemos fazer a parte técnica da Prefeitura, não os agentes políticos, mas a parte técnica da Prefeitura, fim fazer o explicativo aqui ou em loco, com uma base de alguns vereadores que puderem, em loco fazer essa explicação técnica para nós. Eu não tenho conhecimento de causa, fui verificar o entendimento que tanto o vereador Manfroni e o vereador Enéas falou, eu entendi outra coisa quando conversei com eles. Talvez falta esse erro da comunicação, que eu entendi diferente o que vai ser feito na Bom Jesus. Desculpa, que o vereador Juliano e o vereador Enéas falou, eu entendi diferente, não foi aquilo que vocês relataram. Então, talvez a informação veio para mim de maneira errônea ou a gente não estamos se entendendo o que foi passado para os senhores vereadores. Então, o vereador que quiser, a gente pode solicitar através da presidência uma conversa com pessoa técnica em loco, lá na obra, tanto na Bom Jesus e na Vila Americana, para a gente poder ter sentimento técnico. Eu acho que é
é uma questão de engenharia, é uma questão que eu não tenho esse conhecimento. Eu acho que a gente tem que falar com quem entende e fazer essa explicação. Então, se os vereadores acharem necessário, converse com a presidência e a presidência vai solicitar a ida desses técnicos até nós, junto com nós lá, para fazer essa explicação. É uma ideia, se os senhores concordar, estou à disposição. Ordem do dia da 43ª sessão ordinária, data 6 de dezembro de 2022, às 18h30. Nós estamos com vários projetos. Será repassado amanhã até às 16 horas para todos os vereadores no WhatsApp. Foi um acordo que nós fizemos junto com o jurídico hoje. Tivemos a reunião no jurídico às 16 horas. Então, todos os projetos que estão aqui e alguns projetos legislativos dos senhores vereadores, eu solicito que os vereadores conversem com o jurídico se para nós vamos pautar esse ano ou alguns será pautado para o ano que vem. Então, os vereadores que têm projeto no legislativo, conversem amanhã, que nós vamos pautar dia 6. E o que não tiver o entendimento jurídico e nem das comissões, amanhã para nós tentar até na segunda-feira o entendimento desses projetos. Tá bom? Então, é essa a ordem do dia da próxima sessão. Não há nada mais a ver, declaro encerrada a presente sessão.